A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, voltando com os meus vídeos, sobre a palavra de Deus. Eu confesso que faz uns 2 meses, quando eu postei o último vídeo, mas agora vamos começar de novo a falar da palavra de Deus, Porque é muito importante a gente falar da palavra de Deus e vivenciar também, vivenciar, Porque não adianta, A gente tem, o Senhor Jesus disse, que a gente ide e pregar o evangelho. Então a gente tem que, de alguma forma, qualquer pessoa tem de alguma forma falar sobre o amor de Jesus Cristo. Qualquer pessoa pode falar. Não é aquelas pessoas que falam, porque eu não tenho dom, eu não consigo falar, eu não sei falar direito. Mas, gente, eu também não sei falar direito, entendeu? Assim, a palavra de Deus, às vezes, tem pessoas que acham que eu falo bem, mas eu não me acho que eu falo muito bem, que eu tenho muita destreza para falar, Mas eu estou aqui, não assim por minha vontade, mas pela vontade do Senhor. Eu estou, lógico, eu tenho vontade de pregar assim a palavra de Deus, mas a gente tem que fazer não só a vontade da gente. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Moisés era gago, Então, se Moisés também não falava bem, sabe? Tudo fala, que na literatura fala que ele era pesado em falar, que eu acho que ele era gago, assim, não se tem certeza, mas o jeito, dele falar. E o que ele fez, Ele está até na Bíblia. Então, assim, a gente tem que pregar o amor de Deus, independente do jeito que você fala, seja você. Fala do jeito que você sabe, porque é assim que as pessoas vão entender. A gente tem que pregar o evangelho da maneira que a gente vive, do jeito que você fala normalmente, do jeito que você convive. Você não conversa com seus amigos? Daquele jeito, é o jeito que você vai falar. A gente não tem que ficar falando bonito, falando assim e pregando daquele jeito, tem que ter, não tem uma regra para a gente pregar. Não tem. A gente tem uma regra para a gente falar do amor de Cristo. Isso aí tem. Eu quero ler um versículo aqui. Eu gostaria também de pedir, para os irmãos que não forem inscritos no canal, se inscreva, E coloca naquele botãozinho inscrever, você vai lá, clica lá e depois clica no sininho em todas, porque todas as vezes que tiver vídeo novo você vai ter a notificação, E é muito bom a gente ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes a importância de a gente estar pregando a palavra de Deus é isso, porque às vezes a gente não está, tem pessoas que não estão num dia tão bom e a pessoa ouve aquela pregação, dá um ânimo para ela. Quantas vezes, às vezes eu não estou bem, eu ouço as minhas próprias pregações que eu já fiz e fala comigo, e Deus fala comigo. Então é assim, eu quero estar lendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7, que fala assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas todavia. Não me envergonho, porque sei em que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Eu li aqui do 7, 2 Timóteo 1, do 7 até o 12. É uma passagem maravilhosa, É uma passagem que Paulo fala, ele acredita naquilo que ele crê, em quem ele tem crido, E ele não se envergonha, e ele fala para a gente não se envergonhar do Evangelho. Porque tem pessoas que em determinados lugares, gente, infelizmente, parece que tem meia vergonha,
quando está doente, está com alguma coisa, a pessoa, ai Jesus, ai Cristo, ai Deus é tudo, mas parece que na alegria, em certas situações, a pessoa parece que tem meio vergonha de falar de Deus. E isso aí vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não vai ter vergonha de falar do amor de Deus em lugar nenhum, e já tem pessoas que às vezes falam do amor de Deus em determinados locais, às vezes na igreja, às vezes na casa dele, mas às vezes se chegar na escola ou em algum determinado lugar, ele fica com aquele bloqueio. Nós não devemos nos bloquearmos com isso não, porque assim como Paulo nunca se envergonhou de Cristo, nunca, porque ele falou assim, eu sei em quem eu tenho crido, sabe? E Paulo ainda falava uma coisa muito bonita, ele falava assim que se ele morresse, para ele era lucro. Por quê? Porque ele ia morar com Cristo. Então assim, a convicção dele era tão, assim, Paulo passava por tantos sofrimentos também na terra, tantas ações, tanto sofrimento, que ele falava assim, não, Senhor, para mim morrer é lucro. Eu estando vivo, eu prego o amor de Cristo. Para mim morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. De toda maneira eu estou com Cristo. Né? Então nós devemos assim, gente, viver o amor de Cristo, pregar sobre o Evangelho. E aqui essa passagem aqui do 7, que começa, que fala assim, ó, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia e nem de medo, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Quantas vezes a gente fica com medo de certas coisas? Eu falo por mim, porque tem uma determinada situação que eu estou assim, que eu fico com medo, todo ano é isso, eu fico com medo, eu fico aquela ansiedade, aquela coisa, e depois esse negócio sempre dá certo, mas é uma coisa que está dentro de mim, eu estou tentando mudar isso, né? Não é que eu tenho depressão, não tem nada disso não, graças a Deus, mas é uma coisa que fica sempre comigo, sabe? Por exemplo, começo de ano, essas coisas eu começo a ficar, sabe, reprimida, com medo dessa certa coisa, que algum dia às vezes eu posso até vir aqui falar para vocês, depois que de novo não acontecer, porque nunca acontece, sempre dá tudo certo, né? Aí eu posso vir aqui falar, apesar que eu já tenho, às vezes eu já tenho falado já algumas coisas sobre isso, mas aí depois eu venho falar, mas eu fico sempre assim. Por quê? Porque é uma coisa que às vezes para outras pessoas é a coisa mais idiota do mundo, mas para mim não é. Né? Então é o que eu falo, às vezes uma coisa é muito boba para uma pessoa, mas para outra não é. Então quem está vivendo aquilo, então acho que por isso que a gente tem que respeitar, né? Então assim, então o Senhor, aí essa palavra falou muito comigo, porque eu estava fazendo meu devocional e essa palavra falou comigo, falou assim, porque vocês não têm, Deus não deu espírito para você de medo nem de covardia, Deus te deu espírito de poder, né? Igual fala aqui, ó, ele deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, gente, o nosso espírito, quem está com a gente, o nosso espírito é um espírito de amor e a gente não tem medo, a gente não tem que ter medo. Deus não deu pra gente, Deus não falou assim, filho meu, toma aqui o espírito de medo e o espírito de covardia. Não. Então, todas as vezes que vir te assolar o medo, ou aí você querer se covardar com aquilo, não vou fazer porque eu tô com medo, você vai enfrentar. Você vai lembrar desse versículo, 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 7, você vai falar, Deus não me deu espírito de medo e de covardia, Deus me deu espírito de ousadia, de amor e se você não lembrar de tudo, você pode falar, e de moderação. Moderação por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com certas coisas também, né? A gente tem que moderar. Então assim, né? Então, lembre sempre desse versículo, quando você tiver com medo de alguma coisa, você vai falar isso, você vai lembrar desse versículo, escreve aí em algum lugar, coloca assim, quem tem muito medo das coisas às vezes, né, escreve aí na geladeira, em algum lugar lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não me deu, e todas as vezes que você tiver com medo de alguma coisa, você vai ler lá, Deus não me deu espírito de medo e de covardia, Deus me deu espírito de ousadia, de amor, de moderação, e eu vou vencer essa luta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.